Para você fazer um processo de ultracongelamento profissional, tem sim que ter um equipamento chamado ultracongelamento, congelador. Lembre de uma coisa, panificação é processo, matéria-prima, receita, equipamento e quem está fazendo o produto. Então, para o processo de pães congelados, você precisa do equipamento certo, que é um ultracongelador. O pão ele tem que congelar muito rápido, senão ele fermenta. Entendeu? O pão, a massa de pão, ele é um péssimo condutor de calor. Então, se você demora para congelar, a superfície do pão vai congelar e o miolo dele ainda vai continuar fermentando. E você vai causar estria na superfície do pão, né? Porque o miolo, a fermentação, ela vai continuar sendo feita e a casca já está seca. Então, essas estrias, elas somem um pouco depois do assamento, mas você não vai ter um pão assim de qualidade espetacular. A gente tem 3 técnicos. Pode sentar aí, ó. Pode sentar, não precisa ficar em pé não, pode sentar. Fala um pouquinho mais próximo. Para aquele processo, seria margem de lucro e tudo mais. Seria igual você falou, produto pronto ou semi-pronto? Não é produto semi-pronto, é produto ultracongelado, ou produto pré-assado do congelado, ou assado congelado. O pré-assado é assado. O pré-assado ou o assado? Qual seria a parte? Depende da situação. Por exemplo, naquele container que a gente trouxe, lá já vem tudo assado. Por quê? Porque eu tenho pouco espaço e eu quero ter a alta rotatividade. Se eu tenho um outro equipamento para regenerar o produto, e aí eu coloco ele pré-assado. Ou se eu tiver outro equipamento que é um forno, eu posso trabalhar com cru ultracongelado. Vocês têm que observar também o seguinte: quando eu pré-asso ou asso e congelo, é um processo a mais, né? Eu tenho que passar pelo forno e tenho que passar pelo ultracongelador, depois do freezer. Então, mas é uma questão de necessidade, né? Para quem você vai entregar, para qual cliente, aonde, quando, tudo isso, o congelamento ajuda bastante, é uma ferramenta espetacular, né? Mas tem que saber usar, né? Tem que saber usar, tem que saber fazer, usar a matéria-prima correta, né? As enzimas, por exemplo, elas ajudam bastante, mas nem toda enzima ela deve ser usada em congelamento. Tem enzima que não pode ser usada em congelamento, Que ela não aguenta, né? por isso que um melhorador comum de mercado, ele não é o ideal para você usar no processo de congelamento. Existem alguns melhoradores, como a gente está falando, que são enzimas que você consegue, ele aguenta a baixa temperatura. É igual ao fermento. O fermento não aguenta a baixa temperatura. Tem uma cepa diferente do fermento, aí sim que você pode utilizar. Que aí tanto pode ser fresco, como pode ser um desidratado, né? Ele está muito mais potencializado. O fermento normal também, conforme quanto mais aumenta, né, o tempo de congelamento, a atividade dele vai decaindo também ao longo do tempo. E a gente tem que usar um fermento que seja resistente ao frio. A gente sempre fala que um processo de congelamento com fermento comercial, 7 dias, não passa disso, né? Depois ele cai. Aí ele começa esse processo de Perda de eficiência, né, das leveduras. então ele vai caindo. Então, por exemplo, quando nós começamos com padaria, isso em 1987, a gente queria congelar o produto porque a família é de abatedora, então a gente abatia aves e mandava para os Emirados Árabes. Agora, você imagina a discussão com a família era por que a gente consegue congelar um frango e a gente não consegue congelar um pão. E naquela época, em 1987, nós congelávamos as aves à base de nitrogênio líquido. Agora, quanto custa o nitrogênio líquido? Na panificação. Na panificação, não compensa. E a gente congelava onde? Se naquela época não tinha outro congelador. Congelava onde? Da onde? Não, em casa, na padaria não, né? A gente congelava no freezer da Kibon, no sorvete. E aí o que acontecia? Toda semana passa o vendedor, não passa? Aí ele vai lá, limpa a geladeira, vai tirar o pedido, meu pai falava, não,
não precisa, essa semana tá fraco. Porque o que meu pai queria? A parte de baixo vazia para acordar os produtos. E aí o que aconteceu? O primeiro erro da gente, que a gente não tinha um controle de quem a massa foi feita antes, massa depois, não tinha nada de etiqueta. Então a gente misturava tudo, e tinha produto que ficava bonito, desenvolvia, e tinha produto que nem desenvolvia, né? Não fazia nada. Aí graças hoje, a tecnologia, tanto de insumo como de equipamento, melhorou muito. Há 10 anos atrás, a gente não imaginava como a tecnologia veio muito rápido, né? De desenvolvimento. Quando nós começamos com a padaria, no shopping, a gente queria, e a esposa queria que eu fizesse bolo. E aí tinha dia que também dava certo, não dava certo. Hoje, nós temos bolo congelado. A massa do bolo de chocolate está prontinha. É só descongelar e assar. Tem solução também, não tem? Tem para bolo, solução. Outra coisa, imagina um produto que você tem pouca venda, mas você tem que ter na loja. Aí você vai fazer uma produção pequena. Putz, você tem uma cera sua só de 25 quilos. Produz os 25 quilos lá, congela e vai tirando. Quanto tempo dura congelado? Cara, o bolo é diferente do pão. Acho que talvez de congelamento. Né? Eu tenho produto congelado há 180 dias. Porque o fermento só funciona no calor. Na parte de panificação também tem a questão do glúten, que vai enfraquecendo com o congelamento, né, ao longo do tempo, ele vai relaxando. Então, você precisa ter um melhorador de base enzimática que ajuda a manter esse glúten fortalecido para que você não perca depois a fermentação, para que ele dê volume e salte do forno. Vocês viram que não está totalmente congelado. Né? Por que não está totalmente congelado? O que vocês acham? Hã? Na geladeira. Não. A gente não congela, a gente ultracongela, a gente tem equipamentos especiais, né? E aqui, por que não congela? O descongelamento é muito rápido. Não. Tem muita gordura aqui. O bolo não tem água praticamente, não tem água dos ingredientes. Entendeu? Tem muita gordura. Então, isso aqui, ó, já está descongelando. O que a gente faz? A gente deixa essa massa. O que a gente faz? No serviço do dia anterior, a gente coloca em uma geladeira positiva. E aí descongela no serviço à noite, para de manhã cedo estar pronto para ser utilizado, né? Praticidade, né? Eu tenho tido muita procura de matéria-prima para bolo congelado. Bastante, demais. Porque você imagina, você pode ter uma confeitaria, ponto quente, sem batedeira fazendo barulho. Tá muito mais organizado. Naquele container que a gente montou ali, a padaria compacta, pedindo 3 por 6. Aquilo lá já vem tudo pronto. É só esquentar e vender, faturar, entendeu? E quanto custa montar um container? E quanto custa para montar uma fábrica? Eu vou montar a segunda loja, a segunda padaria. Monta um ponto quente, abastece, muito mais fácil, muito mais simples, né, Edmil? Tem padaria que está usando isso aqui para produção, né? E o cara falou assim, eu vou colocar isso aqui para o meu cliente comprar também. Aí tá pondo na área de venda, e o dono de casa do dia lá fala, quero comer bolo. Não tem bolo de caixinha? É só... E as instruções disso aqui é muito simples, né? Corta a ponta e põe na forma. Só isso aí. Então facilita bastante. Isso também tem um processo também. É cookies, já está pronto. É só assar ele congelado. Graças à tecnologia hoje,
a gente fica muito contente do que a gente está vendo por aí, né? Sim. Sim, alguém aqui já trabalha com congelado? O pessoal que chegou agora, tem desejo? O que a gente está falando sobre ultracongelamento de massa. Por que isso é importante? Porque otimiza o dia a dia. São vendidos 320 milhões de unidades de pão francês por dia. Nós estamos entrando na campanha agora do panetone. Quantos panetones foram vendidos no ano passado? Vocês têm noção? Quanto? 200 mil? Não. Acho que aqui na Moca deve dar uns 200 mil. É. O ano passado foram vendidos 450 milhões de unidades de panetone. Porque o panetone também? é presente. Eu, ano passado, ganhei 30 panetones. Se eu vou comer ou não, tá certo que tem 2 panetone aqui, ó. Porque o que nós comemos de panetone ontem na seletiva da Copa do Mundo do Panetone foi incrível. E teve ótimos panetones. O panetone também está crescendo a qualidade dos profissionais aqui no Brasil. Dá para congelar panetone também? Ó a pergunta aqui, dá para congelar massa de panetone? Pergunta aqui para o especialista. Tem que ter alguma processo de fermentação depois, Timur, ele difere do pão francês? Porque o pão francês tem 60 gramas, 70 gramas, o panetone tem meio quilo. Muda alguma coisa? Muda ou não? O fermento dele Fala mais próximo. a fermentação do panetone vai ficar dormindo. Se a farinha vai estar, como você falou, Enquanto está congelado vai estar dormindo, mas depois a gente põe para fermentar, para regenerar. E aí você... Será que é igual o pão francês, que tem 60, 70 gramas, é uma pecinha desse tamanho? O panetone tem meio quilo. Você acha que dá para congelar? Sim ou não? Sim ou não? A gente congela tudo, mas o desenvolvimento dele como uma massa rica em açúcar e gordura, pode ser que ele não chegue na altura que seja desejado, mas dá para congelar, né? Existem muitas... Agora tem enzimas aqui que deixam o pão macio, não tem? Sim, e o panetone também. O Marcos está ali, o cliente nosso usa nossas enzimas. Já testou em panetone, né, Marcos? O Marcos foi para a Itália fazer curso de panetone e aprendeu sobre a enzima aqui no Brasil, com a gente. Então a enzima no panetone tem uma enzima que segura a umidade do panetone. Então por isso que é o problema do panetone é ressecamento. Tem enzima que segura a umidade. Tem enzima que vai segurar, vai fortalecer a rede de glúten, então vai te permitir um crescimento, um salto de forno melhor depois. Não só para o panetone, mas para o pão francês, pão doce, baguete, enfim. Qualquer produto de panificação pode ser usado, fermentado, pode ser usado enzima. Faz parte do processo de congelamento o uso de matéria-prima enzimática. Qual a referência que vocês têm de panetone no Brasil? Baldo. Mas a referência não é a marca, a referência é o molhadinho, não é? Independente da marca. Eu sou muito fã da família Baldo. Sou muito fã deles. A gente acredita no potencial de todos aqui, mas a referência que a gente tem aqui no Brasil é o molhadinho. Agora, alguém já comeu panetone lá na Itália? É completamente diferente, é mais sequinho. Tanto é que até os italianos já estão ganhando para o uso das enzimas, porque eles começam a exportar. A gente tem Três Maria, que eles falam, tem Mota, são panetones industriais. E para exportar, ele não pode chegar com um doce seco, né? Então a gente utiliza algumas enzimas para dar esse... Você imagina 400 milhões de panetones. Quando começa a ser fabricado 400 milhões de panetone, para que no Natal todo mundo tenha panetone? Quando começa? Muito antes. A campanha do panetone começa dia 15 de julho e estende mais ou menos até 15 de novembro, porque aí vem de só o estoque, né? O congelado é só... O de congelado a gente só tem pacote de 5 quilos. 5 não, 10 quilos.
Esses aqui são fermentos massa-sal e esse aqui fermentos de massa doce, lessato. Por que massa-sal e massa doce? Vocês sabem dizer ou não? Alguém quer esse fermento tem que saber por que eu uso esse e por que eu uso esse. Não é tão simples assim, né? Hã? Quero fermento e quero saber. Tem que responder. Eu tenho que responder. Quando a massa é muito rica em gordura ou açúcar, a gente utiliza esse fermento. Senão eu posso até utilizar esse, mas eu tenho que utilizar uma técnica chamada esponja. Então eu faço um pré-preparo antes, eu pego parte de farinha, eu pego parte de água e o 100% do fermento. Ativo o fermento para depois misturar numa massa rica em açúcar e gordura. A gente faz um cálculo que é uma massa rica em gordura ou açúcar, o açúcar tem que ser acima de 15% e a gordura acima de 25%. A gente utiliza esse. Quando esses números estão abaixo, a gente utiliza esse salgado, né? Então, você imagina o que você pode fazer no dia a dia da sua padaria, né? Utilizando fermento doce, utilizando fermento salgado. Enquanto você está falando sobre ultracongelamento de massa. Shimura, Sim. massa frita dá para congelar? Sonho, por exemplo, depois de frita. Olha, a gente presta assessoria para uma empresa de donuts aqui em São Paulo, que também produz Que é cliente trabalhos, nosso. que é cliente também do Edmilson. Nós ensinamos ele a ter dois tipos de processo: de massa crua ultracongelada, com enzimas, um shelf life maior, e também a fábrica agora, para otimizar tudo, ele está usando já frito, é isso, né? Entregando frito congelado. Entregando frito congelado, para você ter uma noção, porque otimiza mais ainda. E aí o erro, na hora de você confeitar o produto, fritar, é Quase menor, né? Quase zero. Por quê? Vai enfeitar, né? Você vai decorar na Só loja. vai decorar, né? Então tem enzimas para cada situação do dia a dia. Semana passada a gente mandou uma amostra para ele, uma enzima nova, acho que nem comentei com você ainda. Ajuda a absorver menos gordura na hora da fritura. Menos gordura. Então imagina o que é isso, tecnologia. A Mari ali também, ó, fez curso com a escola. Shimura, depois que passa pelo ultracongelador, o produto é congelado, onde eu posso manter ele? Aonde eu posso manter depois que eu ultracongelei? Ah, você também fez Podeiro Master, viu? Estou lembrando aqui, ó. É lá do Nordeste, lá é Maranhão. Ó. Tem uma aqui, tem outra ali, tem aqui também. Vixe, estou bem aqui. Vários filhos espalhados pelo Brasil inteiro, entendeu? Como é que é a mesma pergunta? Onde eu posso conservar depois que ele sai do ultra? Ah, vou fazer. Bom, uma coisa muito importante: processo de ultracongelamento. Terminou o processo de ultracongelamento, eu posso colocar numa embalagem e posso conservar ele no freezer normal. A hora que eu vou utilizar ele, aí sim a gente tira, coloca numa assadeira, espera fermentar e assar. Tá? Agora, o que eu não posso fazer é a quebra de cadeia de frio. Ah, tá ultracongelado, passou pelo freezer, tirou do freezer, deixou pegar em temperatura ambiente, começou a fermentar, e aí você congela de novo. Aí não dá certo, né? Sim. Verdade. Tem a cadeia de frio ser obedecida é importantíssima. Pode falar? Não, no curso de Padeiro Master entra a parte congelada também? Não, isso aí é um curso à Curso à parte. parte? É. Então a gente fala muito sobre técnicas de fazer os pães e como tem muita informação, a gente faz um curso à parte que a gente fala sobre ultracongelamento de massa. É um processo bem diferente, né? Tem detalhes que precisam ser obedecidos, né? Para quem tem um produto muito bom. Por exemplo, para fazer um ultracongelamento de massa, a gente está montando uma fábrica lá em Manaus com um cliente, a produção dele é 32 mil pães hora. Então, o que eles vão fazer? Eles estão, a sala de produção deles é controlada a temperatura a 16 graus. A farinha,
os insumos também são colocados em câmaras resfriadas. A farinha também é resfriada, principalmente em Manaus, né? Porque o calor e a umidade é gigantesco. Então a gente mantém a farinha de trigo refrigerada, sal. Está batendo com gelo ou água gelada? A gente está batendo com um percentual de gelo escamado, porque não posso bater com gelo cubo, para não danificar a massa e também não danificar a estrutura da massa, né? Então a gente trabalha com gelo escamado. A gente tem uma própria máquina para fazer o gelo. E aí a gente produz essa produção, né? E como é trabalhado em um ambiente muito frio, o colaborador não pode ficar 6 horas dentro desse ambiente. A cada 1h15 ele sai 15 minutos, 1h15, 15 minutos. Não pode ficar o tempo integral. Não. E trabalha como é fábrica, ele não trabalha de camiseta, ele trabalha de japona. Isolante térmico. E trabalha com balaclava, só o zoinho para fora. 16 graus? 16 graus. Temperatura fria. Temperatura fria. Para ficar 6 horas seguidas é muito tempo, né? Manauara, estou acostumado com 40 graus, é sofrido. Com certeza. Mas não uma fábrica, não só aqui em Manaus, em qualquer lugar do mundo, a fábrica é desse jeito. E nós prestamos uma assessoria para a Nippon, que é uma empresa japonesa, que a gente foi para o Japão montar uma padaria no estilo brasileiro. E aí fui conhecer essa fábrica. Essa fábrica produz para 16 mil lojas da Nippon, da 7-Eleven, que são as lojas de conveniência. Então você imagina a complexidade para produzir. Para uma loja, né, Mário? Para 2 lojas, agora imagina 16 mil pontos de venda. Tem que ter processo, tem ultracongelamento, tem produtos pré-assado, assado, que é só colocar no forno para fazer a regeneração. Alguém sabe por que eu não posso congelar esse produto no congelador normal? Alguém tem alguma ideia por que eu não posso congelar? Por que eu preciso do Ultra? Por que eu preciso congelar rápido? Oi? Tá. É por causa da formação de cristais de gelo. Isso. Fica dentro do produto. Não, continua, pode falar. Não, o Renato falou a diferença de temperatura. Ok, mas você pode manter no congelador, ele vai congelar também da mesma maneira que o Ultra. Só que o Ultra congela mais rápido, né? E por que eu preciso que o Ultra congele mais rápido? Por causa dos cristais de gelo. Por causa dos cristais de água que formam. Em ultracongelador chega a menos 35, menos 40. Não. Um freezer normal, 15, 20 anos. Ixi, Maria, chegou atrasada aqui, ó. Hora marginal. Olha lá. Tudo bem? Boa noite. Ux, quase caiu. Pessoal, quase que eu chego atrasado. Quase que chega para amanhã, né? Quase que chego para amanhã, né? Bom, para quem não conhece, é Emerson Amaral, o Papa aqui da consultoria na parte de gestão. Acredito muito no potencial do que a equipe dele faz aqui pela panificação brasileira, né? Resposta, hein, Shimura? Hoje. Do lado de feras aqui, mas sem querer, né, chegar já atropelando, né? Mas eu diria que hoje o congelamento de produtos, né, ele está diretamente ligado à necessidade do nosso negócio, assim como existia a necessidade de um forno, por exemplo, de assar bem o produto. Não tem como a gente ficar fora disso, né? Eu sempre dou exemplo aqui de uma loja que tem em Recife e ela fala assim, sua festa em 30 minutos. E ela tem loja em shopping, aeroporto, rodoviária, e aí a gente ainda fica vivendo aí a ideia, né, Shimura, de faça a sua encomenda com 24 horas de antecedência. O cliente hoje, a gente decide as coisas na hora, no dia. E se a gente não tiver para oferecer, ele vai comprar de outro lugar. É simples assim. Né? E sem contar que se for para a gente ter um produto que tem muito tempo de prateleira,
ele vai acabar comprando produtos que são industrializados, ele vai perder a alternativa com a gente. Eu sempre fico encantado com o Shimura, quando ele assa o brownie, não, o cookie, né, na loja. Aqui, O cookie dá passado, não dá aqui? Peraí, deixa eu ver. Não posso ficar aqui. Pode falar, Douglas. O cookie, né, os cookies, né, ele assa na loja. É incrível você poder ter frescor e oferecer diferencial. E é interessante que quando você assa na frente do cliente, eu costumo falar que isso é fazer show para o cliente, né, Shimura? Oi? Fazer show para o cliente, ou seja, e quando a gente faz show, né, na frente do cliente, tem um detalhe. O cliente não pergunta quanto que é. Ele já me fala, me dá 1, me dá 2, me dá 100 gramas, me dá 200 gramas, me dá 300 gramas. A venda por impulso que a gente tem é incrível isso aí, né? E sem contar que a gente consegue uma qualidade, às vezes, ainda muito melhor quando você ainda acrescenta, né, Gilson, algum pozinho mágico, como eu costumo chamar, né, Gilson? Pozinho de pilim-pim-pim. A gente falou um pouco aqui sobre a importância das enzimas, processo de congelamento, como ela faz parte, né, desse processo de tirar um produto muito bem feito. E aí você padroniza, né? Porque a fábrica vai lá, faz 200 kg de cookies, 300 kg de bolo, uma pessoa só. Ultracongela e você, a única coisa que tem que fazer é comprar um estoque, né? E aí você está falando do papo aqui, ó. Gestão. É muito interessante isso que o Shimura está falando. Eu sempre dou um exemplo prático. Se a gente fosse pegar uma folha de papel aqui agora e escrevesse o nome de nós três numa folha, nós gastaríamos, uma pessoa aqui gastaria, digamos, vou chutar aqui 10 minutos. Se for para escrever só o nome do Shimura de cima e embaixo, talvez eu gaste 7, 6 minutos. Isso significa que quando eu tenho a produção em escala, ou seja, eu consigo produzir mais de um mesmo produto, a produtividade aumenta absurdamente. Aí a hora que você gera essa dinâmica que o Shimura coloca aqui do frescor na frente do cliente, você, além de gerar produtividade na produção, você gera produtividade no ponto de venda. Porque toda vez que o pessoal fala de assar produto na frente do cliente, eu sempre falo de assar produto de valor agregado alto, gente, porque o cliente não pergunta preço, né, Shimura? Ele sai do outro. Aí tem gente que fala assim, Shimura, quando congela, eu perco o frescor do produto, eu perco o sabor de fazer na hora o produto. Mentira, né, Shimura? Mentira, porque você consegue regenerar um produto, deixar de excelente qualidade. Por exemplo, ali no container que está ali atrás, a focaccia que está ali já foi feita 15 dias atrás. O sanduíche que é a mesma massa há 15 dias atrás. Foi ultracongelado, ele assado, descongelou o serviço do dia anterior e coloca ali. Corta um pedaço de pão, coloca no speed oven, que é o forno rápido, coloca o recheio e ó, vender. Isso é outra coisa bacana que o Shimura colocou aqui, que dentro dos indicadores que nós levantamos do ano de 2023 comparado com o ano de 2022, o setor, a área dentro das padarias, confeitarias, o que mais cresceram foi a área de serviço. Só que serviço, ele é uma faca de dois gumes. Se você não souber operar bem, ele gera prejuízo, porque demanda de gente. Então essa dinâmica que o Shimura está trazendo aqui da questão do produto congelado, né? Ou seja, você minimiza a operação e você consegue um ganho de produtividade maravilhoso. Enquanto a gente tem, né, Shimura, uma produtividade por metro quadrado na ordem de R$ 3.800 de venda por metro quadrado, com um negócio daquele ali, você multiplica por mais de 2, às vezes 3 vezes esse número. Né, Shimura? A gente tinha uma operação Falar a feira toda dá nisso, né, gente? Não para de falar a feira toda, né? Aí... A gente tinha uma operação no shopping de 2 metros e meio por 6, sabe? 15 metros quadrados? 18 metros quadrados. Quanto faturava? Bom, se for fazer a conta aqui, né? 4 vezes 18, 36, 72 mil. 72 mil? 72 mil.
faturava 350 mil. Só 5 vezes mais. Tinha uma cera lá dentro? Não tinha maceira, não tinha batedeira, só tinha um forno e uma fermentadora. E um freezer para fazer a parte de sopa. Simples a operação. Porque eu produzia lá nos bastidores da fábrica e é muito mais fácil, é muito mais barato você montar só o ponto quente do que montar outra padaria, né? Hoje a questão da produtividade tem muito a ver com a formação de uma central de produção, né? Ou mesmo você ter uma loja única, aprender as técnicas de congelamento, conhecer da tecnologia das enzimas que Edmilson, ainda é algo muito pouco conhecido pelas empresas, né? Tem muita resistência, né? A indústria já usa enzima há mais de 30 anos. Como vocês acham que pega o pão de forma lá, por exemplo, de alguma marca que vocês conhecem, foi feito 30 dias atrás e continua macio? Essa solução passa por enzimas. Mais grandes produções. O cliente que tem produções menores, ele ainda não conhece. A gente está trazendo para o mercado agora, tem 6 anos. Edmilson, tem também uma coisa que eu creio que também precisa ser ressaltada. A gente fala que usar enzimas significa usar produtos químicos. Mentira, gente. A enzima é uma proteína, a origem dela sempre vai ser natural. E a enzima tem uma vantagem. A enzima, a Anvisa considera a Anvisa como coadjuvante de panificação. Então o uso da enzima, ela permite que você tenha o rótulo limpo. Você não precisa declarar a enzima. Clean label, né? Clean label. A enzima ela vai desaparecer no processo. Com 70, 80 graus, algumas enzimas mais, outras menos, ela é inativada. Então ela sobe no processo. Ela faz a função dela e depois some. Por isso que não precisa declarar. E é interessante isso porque o Shimura colocou aqui a ideia do clean label, né? Ou seja, o rótulo limpo, sem aditivos, esse tipo de coisa que você está sendo cada vez mais ressaltado aí, né, na visão do consumidor, valorizado na visão do consumidor, isso está cada vez mais forte. E se a gente tem conhecimento para poder usar esse tipo de ingrediente, além da gente ter um produto com melhor qualidade, não é isso? Um produto com melhor qualidade, a gente ainda mantém as características de um produto sem aditivos químicos, gente. E o desperdício? Eu fui listar uma rede de supermercados outro dia, entrei na produção, um carrinho de supermercado, tinha um dentro da produção cheio de pão recolhido. Por quê? Não utilizava nenhum tipo de enzima, nada para deixar o pão macio, pão tudo ressecado, vira o que depois? Torrada, palha do rosto, torrada, dá para fazer pudim de pão, né? E é interessante que eu queria colocar também, do mesmo jeito que tem, né, as visões equivocadas das coisas, né, também em relação ao produto congelado. Tem gente que ainda tem o rótulo ainda, né, Shimura, que produto congelado significa produto ruim. Gente, para ter produto ruim não precisa congelar, é só você não seguir a receita na mesma hora que você vai fazer um produto ruim. Não é isso, Shimura? Com certeza, porque o cliente pede, o cliente ensina para o aluno técnica, tem que ter paciência. Primeira coisa, a pré-pesagem, importantíssimo isso. Por quê? Outro dia eu estava ministrando uma aula de donuts e tinha que pesar 2% de sal em cima de 3 quilos. Quanto dá isso? 6. Desculpa. Você já fugiu da escola, né? 60 gramas. 60 gramas. O aluno pesou quanto? Não, pesou 2 gramas. Ele pensou que os 2% fosse o peso. Aí está faltando sal. A massa não dá liga. Não dá resistência. Fortalece o glúten. Não fortalece o glúten. Ele vai falar que congelamento não funciona. Aí, quem estava errado? A balança ou a pecinha que estava atrás da balança? A pecinha que estava atrás da balança. Erro acontece, mas por isso que a gente pede padronização de medida.